E aí, galera do segundo ano, vamos para a nossa aula de Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, o que a gente precisa entender para começar a sacar a Segunda Guerra Mundial? Primeiro, que a Segunda Guerra Mundial ela é fruto de todo o contexto da década de 30, mas não só isso, ela meio que acaba construindo-se em volta de uma revanche. Ou seja, existe um sentimento revanchista da Primeira Guerra Mundial ainda. Ou seja, sim, de alguma maneira a Primeira Guerra contribuiu e muito, ou melhor, como a Primeira Guerra Mundial acabou, contribuiu e muito para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que os países que foram derrotados na Primeira Guerra Mundial, eles foram humilhados pelo Tratado de Versalhes, né? Principalmente a Alemanha que tinha virado uma república, a famosa República de Weimar, e acabou então presenciando o crescimento de partidos radicais, especialmente o Partido Nacional Socialista, que ficou conhecido como Partido Nazista sob a liderança do Hitler, né? O que é chamado de Führer. E na Itália a gente vai ver o Fatti de Combattimento. Ah, o cara é bilíngue, né? Não sei nem se pronuncia assim, mas não interessa, o surgimento do movimento fascista sob a liderança do Duce, né? Ou Duce, como queira chamar, que é o Benito Mussolini, tá? Então, aonde é que eu quero chegar com toda essa história? Você tem um processo de radicalização e de militarização muito alto durante o momento da década de 30. E nós temos também um crescimento muito grande do militarismo, né? O nacionalismo e o militarismo, tá? Militarismo e nacionalismo, nacionalismo e militarismo. Essas coisas juntas acabam, enfim, nem sempre dá bem, nem sempre dá muito certo. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela vai se construir, tá? A partir de ações desses governos totalitários, desses regimes totalitários que viam no nacionalismo e no militarismo formas de sair da crise, formas de sair da situação ruim que eles estavam, beleza? Tanto o movimento fascista quanto o nazista, né, o fascismo como um todo na Europa, né, os regimes totalitários, se construíram com uma base muito intolerante ao outro, né, são muito intolerantes com a ideia de raça superior, especialmente o nazismo, né, e vocês já estudaram isso, você sabe muito bem como é que funciona. Aonde é que eu estou querendo chegar, cara? Como é que uma nação como a Itália, ou uma nação como a Alemanha consegue se desenvolver, crescer economicamente, baseando sua economia no militarismo, na produção de armas, na indústria bélica, se eles não podiam? Pelo Tratado de Versalhes, eles não podiam. Exatamente, eles não podiam. Estavam proibidos. Ou seja, quando Hitler cresce, tudo que cresce, baseado na indústria bélica, no militarismo, em tudo que ele fez, né, no expansionismo, inclusive tomando conta, né, invadindo várias regiõezinhas, né, que eu vou explicar já já, ele, na verdade, estava rasgando o Tratado de Versalhes. Ele estava dizendo, não vou seguir. E todas as vezes que o Hitler descumpria algum ponto do Tratado de Versalhes, todas as vezes que o Hitler, assim como o Mussolini, descumpria o Tratado de Versalhes, os outros países, com a sua política do apaziguamento, simplesmente não faziam nada, com medo de evitar uma nova guerra. Inclusive o Hitler vai invadir territórios da Tchecoslováquia, vai invadir a região dos Sudetos e ninguém vai fazer nada, com medo de que surgisse uma nova guerra. Deixa o cara, velho, fizeram um acordo lá, tudo bem, Hitler, pode ficar com o território, não esquenta a cabeça não. E aí o Hitler ele foi se expandindo, então você tem o expansionismo, o militarismo, tá? O nacionalismo, que são características próprias, né, desses regimes. E onde é que entra a Segunda Guerra Mundial nessa história, tá? Para a gente entender como ela começa, tá? A intolerância em relação, ou melhor, a tolerância em relação às atitudes do Führer já estavam por aqui, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que o Hitler, ele não só vai invadir outras regiões e vai desenvolver o militarismo dentro da sua região, como ele vai interferir no militarismo de outras regiões, né? A gente precisa entender que na Espanha, um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, aconteceu a Guerra Civil Espanhola, onde o Hitler conseguiu testar algumas estratégias e alguns brinquedinhos, né, de guerra. Tá? A Guerra Civil Espanhola que opôs, por exemplo, a Frente Popular,
que eram opositores a um general chamado Francisco Franco. Então, você tinha o general Francisco Franco, né, apoiado por uma burguesia, por uma elite burguesa e tudo mais, e você tinha a Frente Popular, como o nome já diz, você já entendeu onde eu quis chegar. Né? Você tem Frente Popular, tá? Inclusive apoiado pela União Soviética. Então o Hitler vai acabar apoiando as tropas de Francisco Franco e na Guerra Civil Espanhola ele vai acabar ficando de um lado e vai conseguir testar alguns brinquedinhos. Inclusive, é sobre a Guerra Civil Espanhola aquele quadro famoso do Picasso chamado Guernica, ou Guernica, como queira chamar. Beleza? Tá, e daí? E daí que o Hitler, a tolerância dos países, né, tanto da Inglaterra quanto da França, os países que foram vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, já não estavam legal, né? Pô, o Hitler já tinha invadido algumas regiões, aquele negócio todo, então estava bom, né? Só que a gente precisa entender a questão da geografia da Europa. A Alemanha está no centro. Um país como a Alemanha em uma guerra é muito massa de atacar, né? É muito massa de atacar. Mas é muito preocupante também ser atacado por ela. Ou seja, a Alemanha é um país interessante para quem quer atacar. Né? Então a Alemanha pode atacar os 4 cantos da Europa, ao mesmo tempo. Mas também quando ela é atacada, a madeira é grande. Né? E o Hitler sabia que se começasse uma guerra, e ele já estava prevendo que poderia vir uma guerra por aí, ele sabia que o fronte oriental, ele ia ter que enfrentar a União Soviética, enquanto no fronte ocidental, ele ia ter que enfrentar a Inglaterra e a França, né? E o que é que ele faz? Ele faz uma política de não agressão, um pacto de não agressão com Stalin, né, que é o líder da União Soviética, que é chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov. Tá? E ele faz essa política, esse pacto, e esse pacto acaba tirando do Hitler o peso de, se uma guerra começar, ele ter que se preocupar com a região oriental. Então ele se preocuparia apenas com o fronte ocidental. Beleza? Então ele vai invadindo alguns territóriozinhos e a galera... Até que o Hitler invade a Polônia. O estopim da Segunda Guerra Mundial é quando o Hitler invade a Polônia. E quando o Hitler invade a Polônia, a Inglaterra e a França dizem, não, agora não, tá bom demais. E a Segunda Guerra Mundial, ela começa. E nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o Hitler já conquista boa parte da região próxima, né, do Oriente, né, Europa Oriental, mas a região mais próxima, tá? A região da Polônia, enfim, a região mais próxima da Alemanha. Ele conquista a região ao norte, né? Ele vai conquistando a região então escandinava, né? A região mais ao norte da Alemanha, e ele também vai conquistar quase que a França inteira, até chegar próximo, sei lá, 30 quilômetros de Paris. Entendeu? Poxa, professor, mas e a parte sul? Bom, ao sul da Alemanha nós temos a Itália, que está aliada ao Hitler. Né? Inclusive vai ser formado um eixo, né, que é chamado de eixo, é o eixo Roma-Berlim, depois Tóquio. Eixo Roma-Berlim-Tóquio, a gente vai ter o apoio, a gente vai ter a formação dessa aliança aí entre a Alemanha, a Itália e o Japão. Né? Em outra aula eu vou explicar onde é que o Japão entra nessa história. E aí você tem a invasão como é que se diz? Você tem a invasão do Hitler pelo lado ocidental, tomando conta de quase toda a França. Então imagina o mapa da Europa. O norte conquistado, o oriente, a parte próxima, conquistado, um pacto com a União Soviética, então ele está despreocupado. A região ocidental ele conquistou quase toda a França. Aí você fica se perguntando, professor, e Portugal e a Espanha? E a Península Ibérica? Né? Tanto Portugal quanto a Espanha vão desenvolver também regimes totalitários. Eles vão se manter neutros, né? Mas eles tinham uma certa simpatia. Eram dois regimes que tinham uma simpatia com o regime nazifascista. Então já era. Né? Portugal e a Espanha eram neutros, mas estavam próximos aos pensamentos totalitários. A Itália era um regime totalitário, estava em acordo com a estratégia nazista. A região oriental próxima estava bem conquistadinha ali, a Polônia, tá? Um pacto feito com a União Soviética, o norte conquistado, faltava o quê? Dominar a Inglaterra e o resto da França. Beleza? Beleza. Só que aí o jogo vai virar. O jogo vai virar. Hitler vai cometer um erro
e esse erro vai lhe custar a guerra. Sabe que erro é esse? Assista a próxima aula que você vai saber. Bom, pessoal, até a próxima. Beijinhos para vocês. Tchau, tchau, amores.